O mercado está dando probabilidade de 2 cortes na taxa de juros até setembro desse ano. Então, se hoje o patamar da taxa de juros dos Estados Unidos está ao redor de 5,5%, notem comigo aqui, eles dão 23,5% de ter um corte na taxa de juros, redução de 0,25%, e dão 76,5% de ter 2 cortes, ou seja, baixar a taxa de juros para a faixa de 4,75% a 5%. Uma forte redução já em setembro desse ano. E se viermos para novembro, vocês percebem que a probabilidade maior é de mais um corte na taxa de juros e assim por diante até o final do ano. Aqui estamos em dezembro, 18 de dezembro desse ano. Portanto, o mais provável, 41,3% de chance que até o final do ano nós tenhamos 4 cortes na taxa de juros americana. Quanto mais cortes na taxa de juros, mais barato se torna o dinheiro. Isso ajuda a economia a crescer. Isso dá um pump em ativos de risco, onde encontramos também Bitcoin e criptomoedas. Se a minha sensação estiver correta, se a minha previsão estiver correta, essa queda no preço dos ativos que estamos vendo acontecer agora é o que chamamos de bear trap, armadilha para ursos. Algo que costuma acontecer justamente nesse momento do ciclo. Então, vocês estão vendo aí no gráfico o preço do Bitcoin, a linha branca, junto de um gráfico muito famoso que mostra aqui o sentimento de mercado, Então, temos lá a fase de acumulação, o negócio começa a dar certo, começa a esquentar, as pessoas ficam mais empolgadas, e aí tem um primeiro sentimento extremo de euforia que acontece no meio do caminho, exatamente o ponto que a gente passou com o Bitcoin batendo lá nos 74 mil dólares. A partir daí, a gente tem uma forte queda, que é o bear trap, que é a armadilha para ursos. E é depois dessa queda aqui, que afugenta os mãos de alface, aqueles que não estão preparados para o ativo, que acontece a forte subida na sequência. Tá vendo? A disparada mais forte do ciclo acontece justamente após essa queda. E como eu disse, isso é histórico. Tá aí no gráfico para vocês todos os halvings marcados na vertical na cor azul. Tá vendo aqui, ó? Halving, 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 halving. E olha só a sequência desde 2016. Tá? Vou ignorar 2012, que acontece a mesma coisa, para ficar mais curto o vídeo. Nós temos, após o halving, uma correção, uma queda de preço de 40% em 2016, seguido de uma subida de preço de 2.300% até o topo. Passamos para o halving de 2020. Temos uma queda pós-halving de 30%, seguida de uma alta de 558% até o topo. E passamos para o halving de 2024, onde já tivemos uma correção de 30% em relação ao preço anterior, e agora tem tudo para acontecer, finalmente, o rally, a subida de preço até o topo desse ciclo no ano que vem. Ah, Guilherme, você está me falando que acabou a correção de preço? Não! Como eu falei aqui, já tivemos correções maiores, 40% após o halving, por exemplo, lá em 2016. Então pode continuar caindo, pode ter um mergulho ainda maior, mas o importante é a visão de longo prazo, de médio a longo prazo. Ou seja, esse ciclo não acabou, ele está somente passando pela correção que sempre acontece em todos os ciclos. E que geralmente é impulsionada por alguma coisa externa. Acontece algo no mundo que impulsiona o Bitcoin para cima. E esse algo, para mim, que vai acontecer dessa vez, é justamente o corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Os frequentes cortes para aliviar essa sensação de recessão que está no mercado, As pessoas muito assustadas, querendo vender tudo, mesmo sem ter motivos claros para isso. Não interessa. Somente a sensação já faz esses ativos caírem e para resgatá-los, o governo vai lá e aumenta a liquidez. E essa liquidez encharca o Bitcoin e as criptomoedas. Agora, no curto prazo, o negócio não está bonito. Quem viu meu último vídeo sabe que eu falei que, para evitarmos o risco da Death Cross, da cruz da morte, o cruzamento dessa linha vermelha com essa linha verde, ou seja, cruzamento da média de 50 dias para baixo da média de 200 dias, nós precisaríamos do preço subir aqui para cima dos 62 mil dólares, desconfigurando a cruz da morte. E não aconteceu, pessoal. O preço, nesse momento, está em 59 mil dólares. E para piorar um pouquinho, vamos trazer aqui o nosso querido EMA 200, que eu também falei no vídeo anterior, que ele deveria servir como suporte. O preço no vídeo de sexta-feira estava acima desta linha roxa, estava acima do EMA 200. Eu falei, é importante permanecer acima dele, que está posicionado aqui nos 59.400. E adivinha, pessoal?
rompemos para baixo dele e, como dá para notar, ele está servindo agora não mais como suporte, e sim como uma resistência. O preço tentou e não conseguiu romper essa linha roxa, o que gera uma maior probabilidade de continuação de queda a partir daqui. Novamente, gráfico diário, curto prazo. Se isso efetivamente se confirmar, para onde o preço vai? Até onde poderíamos esperar uma queda? Abro aqui o meu gráfico semanal, um gráfico mais de longo prazo, para te dar essa visão. Notem que nesse gráfico tá tudo bonitinho, né? O preço continua dentro aqui desse canal descendente aqui, que forma tal bandeira de alta, tá? No 59 mil, meio do caminho aqui. Se continuar caindo no curto prazo, a tendência é buscar o fundo desse canal, que está posicionado aonde, Guilherme? Ao redor de 52 mil dólares, tá? Então poderíamos ter uma queda aqui de 5 mil a 7 mil dólares no Bitcoin, e depois provavelmente uma recuperação. Se romper para baixo do canal e principalmente para baixo da linha verde, que neste gráfico aqui, como vocês podem ver, é a média de 50 semanas, aí sim a gente poderia ficar muito mais preocupado. Enquanto estivermos posicionados acima desta linha verde da média de 50 semanas, que está posicionada nos 51.380 dólares, tudo tranquilo em relação à continuação do ciclo de alta para médio e longo prazo. Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre recessão. Vai acontecer recessão? Qual será o impacto dessa recessão que a gente está vendo? O governo vai baixar a taxa de juros? Vai aumentar a liquidez? Isso vai influenciar no Bitcoin e nas criptomoedas? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.